Oi pessoal, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas e eu trouxe mais um fascículo do Dragões e Criaturas Fantásticas. Esse é o volume 13, que vai falar de um dragão que eu não conhecia, que é esse daqui, que chama Ao-Kuang, o rei dragão do mundo submarino. Na verdade é um dragão das lendas chinesas, se eu não me engano. Então essa aqui é a primeira página. Aqui tá a fotinho da miniatura, que é essa daqui. Esse aqui é o Ao-Kuang. Vendo? Muito bem. Essa é a miniatura que veio junto com o fascículo. E aqui diz o seguinte: nos mais suntuosos palácios de cristal escondidos nas profundezas dos oceanos, viviam outrora os 4 grandes reis dragões da China, Ao-Kuang e os seus 3 irmãos, Ao-Sun, Ao-Jun e Ao-Shin. Sob o domínio do imperador de Jade, reinavam em todas as águas do mundo, mares, rios, riachos, lagos e chuva. A sua ira era muito temida, pois tanto podiam provocar tempestades e inundações, como, pelo contrário, secas. Apenas o astuto rei macaco, Sun Wukong, ou Wukong, não sei como é que se pronuncia, teve a ousadia de provocar Ao-Kuang, que era o mais poderoso dos 4 dragões, né? E quem era esse imperador de Jade na mitologia chinesa? A mitologia chinesa está dominada pela figura do Augusto Imperador de Jade, ou Senhor do Céu, o rei de todos os deuses. Seria tipo o deus chinês, né? Como todos os outros, os reis dragões estão sob seu comando. O imperador de Jade é o filho querido do rei da pura virtude e da imperatriz da preciosa luz lunar. Reside num brilhante palácio de ouro construído no céu, de onde vê e ouve tudo. Deste modo, pode ler o coração de seus súditos e reina com sabedoria sobre todas as criaturas vivas, mortais ou divinas. Vive rodeado pela sua corte, que reflete em todos os aspectos os costumes de um império terrestre. Nela encontram-se cortesãos, um exército, uma burocracia, até a burocracia, olha só, e todos os membros da família imperial. O guardião do imperador transmite a sua vontade e sentenças aos humanos. A partir do século IX, o imperador de Jade foi escolhido como divindade tutelar da família imperial chinesa. Tá? Então aqui tem uma ilustração que mostra o imperador de Jade reinando na corte dele aqui. Tá? Esse é o imperador de Jade. E aqui estão os 3 grandes, os 3, como chama? Reis dragões, 3 dos reis dragões, né? Na verdade eram 4, esses eram os irmãos do mais forte deles. E aqui, a próxima página é essa aqui, que fala sobre o rei dragão do mundo submarino. O imperador de Jade tinha confiado os oceanos, os rios, os lagos e a chuva a 4 reis dragões poderosos. No sul reinava Ao-Shin, no oeste Ao-Jun, no norte Ao-Shun, e no oeste o mais terrível de todos, que era Ao-Kuang. Há muito tempo, 4 grandes dragões reinavam nos mares que rodeavam a China: Ao-Kuang, Ao-Shun, Ao-Jun e Ao-Shin. O rei dragão do Oceano Oriental era Ao-Kuang, o mais poderoso de todos, que mandava nos 3 irmãos. No entanto, os 4 respondiam pelos seus atos perante o seu senhor, o Augusto Imperador de Jade, que os vigiava de seu palácio celestial. Os 4 dragões eram respeitados e temidos pelos humanos porque controlavam a água, que era o elemento essencial à vida, né? Tanto Ao-Kuang como seus irmãos viviam em magníficos palácios de cristal nas profundezas do oceano. As suas moradas suntuosas eram guardadas por um exército de caranguejos e de camarões fardados. Imagine só o tipo do exército, né? Os oceanos, assim como os rios, os lagos e a chuva, estavam sob as suas ordens, e quando os reis dragões ficavam encolerizados, os homens eram vítimas de tempestades e maremotos. O pior é que os dragões também podiam sujeitar a terra a longos períodos de seca, que provocava escassez de alimentos. No entanto, esses deuses poderosos também eram conhecidos pela sua bondade e sabedoria. Nunca abusavam de seu poder sobre as águas. Deste modo, eram particularmente queridos e muitas vezes recebiam as mais belas oferendas.
E aí aparece o Rei Macaco, né, que é o Sun Wukong, não sei como é que se pronuncia, tá aqui o nome do dito cujo, tá? É este macaco aqui, resolveu enfrentar Ao Kuang. Sun Wukong, o Rei Macaco, que roubou o bastão mágico do Ao Kuang, é um personagem fundamental da mitologia chinesa. Conta-se que nasceu de um ovo de pedra na Montanha das Flores e das Frutas. Muito hábil, rapidamente adquiriu 72 poderes diferentes. Depois de se apoderar da arma de Ao Kuang, foi ao Reino dos Mortos, onde apagou seu nome da lista de mortais. E assim conseguiu a vida eterna. Espertinho esse macaco, né? O imperador de Jade quis castigá-lo pelas suas extravagâncias, mas não conseguiu vencer. Para manter o travesso símio sob controle, o imperador propôs-lhe que guardasse o jardim divino, onde cresciam os pessegueiros da imortalidade. Sun Wukong aceitou a tarefa, mas logo que chegou começou a devorar os frutos sagrados. Apesar de ter ficado fechado durante 72 dias num forno celestial, ele conseguiu sobreviver. Apenas o próprio Buda acabou por conseguir vencê-lo, enterrando-o sob uma montanha. Sun Wukong foi uma das mascotes propostas para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Então aqui conta a história daí de como foi que o macaco roubou a arma lá do Ao Kuang. Embora vivessem em harmonia com as pessoas e com o imperador de Jade, os reis dragões tiveram algumas altercações com o rei macaco, Sun Wukong. Este, que um dia precisou de uma arma, dirigiu-se à corte de Ao Kuang e pediu-lhe que proporcionasse uma. Ao Kuang, exasperado com o descaramento do símio, quis montar-lhe uma armadilha e ofereceu-lhe a sua arma mais pesada, um gigantesco bastão encantado que pesava mais de 6.000 quilos e sustentava todo o palácio de cristal. Sun Wukong não se deixou enganar, compreendeu que o bastão era mágico e que podia mudar de tamanho conforme a vontade. Assim, ordenou ao bastão que se tornasse suficientemente pequeno para o conseguir esconder atrás da orelha, e fugiu com a arma que o grande rei dragão mais apreciava. Né? Foi espertinho, né? Tá aqui, essa página eu já mostrei. E aí na dragonologia fala sobre a voz do dragão. Que os dragões têm uma voz, assim, bem diferente da aparência deles. É uma voz melodiosa que encanta, né, as pessoas. E eles gostam muito de discursos, de enigmas, de conversar, né? Então diz que a voz do dragão é uma arma terrível. A grande inteligência do dragão manifesta-se no seu gosto exacerbado por todas as artes da linguagem. Conversa, canto, enigmas ou poesia. São talentos que utiliza sem escrúpulos contra os seus adversários. Então, fala aqui que quando o dragão entreabre a sua boca feroz e deixa vislumbrar alguns dentes afiados, nem sempre é para devorar o seu adversário. Também pode montar a cilada mais terrível, trauteando uma melodia suave. As características mais surpreendentes desses nobres seres são a sua voz doce, que contrasta muito com sua aparência, e a paixão pelos jogos de linguagem, que utilizam como arma. Né? Então, os enigmas dragônicos. Grandes amantes dos enigmas, os dragões inventam sem cessar novas adivinhas, qual delas a mais tortuosa. Entre os grandes clássicos que custaram a vida a mais de um aventureiro, encontra-se o seguinte. Vamos ver se vocês adivinham o que é. Rodeado de um mármore tão branco como leite, envolto numa pele de seda, no coração de uma fonte cristalina, a minha maçã de ouro aparece. A minha fortaleza não tem portas. E, no entanto, os ladrões conseguirão apoderar-se do meu ouro. Quem sou? Adivinha a resposta? Descobriram? Pois é, a resposta é tão simples quanto o enigma é complicado. Trata-se de um ovo. Agora imagine, né, você lá morrendo de medo do dragão, tentando adivinhar o que é a adivinha que ele propôs, né? Então, eles têm o dom para línguas, né? Então, não importa de onde você vem, ele fala a sua língua. Então, ele fala desde todos os idiomas humanos até o idioma dos elfos, o idioma dos animais, né? Então, nenhum aspecto da linguagem tem segredos para os dragões,
Poetas, cantores e criadores de enigmas também podem falar e compreender de imediato qualquer língua. Os idiomas dos homens, como é evidente, mas também a etérea linguagem dos elfos, o dialeto grosseiro dos anões ou dos trolls, e os 1001 jargões dos animais. O seu ouvido apurado também lhe permite ouvir qualquer palavra pronunciada, mesmo em voz baixa, num raio de vários quilômetros. Por isso é preciso ter muito cuidado quando se confia um segredo a alguém perto de um dragão. Aqui diz que os dragões são mestres na arte da conversação, mas também na do canto, poesia e enigmas. A música é um dos seus passatempos favoritos e não é de estranhar que raptem um instrumentista virtuoso para passar as tardes e frequentemente acompanham a sua música com seu profundo e delicado timbre de barítono. Também podem usar a voz para hipnotizar um adversário, e se alguém se deixar levar escutando um dragão, é muito difícil escapar à influência de suas palavras, a menos que estes assim decidam. Esse é um exemplo, tem um exemplo muito bom nos Filhos de Húrin. Quem não leu ainda, leiam, vocês vão ver o poder que um dragão tem. Adivinhar ou morrer. Como jogadores cruéis, os dragões gostam de submeter as vítimas que capturam a diferentes provas e enigmas. Muitas vezes prometem-lhes que lhe pouparão a vida se conseguirem responder corretamente. Infelizmente, suas adivinhas são muito complexas, e o pobre cativo aterrorizado raramente consegue ter o sangue frio suficiente para resolver o mistério. Deste modo, é quase inevitável que termine no estômago do seu torturador, né? Em contrapartida, talvez o prisioneiro consiga escapar à morte se demonstrar ser suficientemente bom conversador. Os dragões sentem um certo respeito por quem domina a arte do discurso e raciocina de forma inteligente. Os dragões estão sempre dispostos a um duelo verbal e se eles se sentirem vencidos no jogo da retórica, serão sem dúvida bons perdedores e libertarão suas vítimas. Então, gente, vamos treinar, né? Vamos treinar aí a conversa, para passar a conversa nos dragões. E no bestiário fantástico a gente tem o Troll. Olha que legal essa imagem. Muito maneira, né? Essa imagem aqui é um desenho de John Bauer, que se encontra no Museu Nacional da Suécia, em Estocolmo. E o Troll? O que é o Troll? Sujo, peludo, feio e barulhento. O Troll é uma criatura pouco sedutora. Apesar de ser muito temido pela sua agressividade e força, é fácil de vencer graças à sua estupidez lendária e a um incrível torpor. A origem dos Trolls remonta à mitologia nórdica, segundo a qual, quando o gigante Ymir morreu, o primeiro ser do universo, esses saíram do seu corpo, os Trolls saíram do corpo dele. Em nórdico antigo, a palavra Troll designa gigante hostil. Essas criaturas fortes, embora ingênuas e torpes, estão estreitamente ligadas à natureza. Encarnação das forças elementares da terra, habitam em cavernas embrenhadas no bosque ou nas encostas das montanhas. O Troll, que é uma figura extremamente repulsiva, tem traços muito diferentes conforme as obras nas quais aparece. No entanto, em geral costuma ser muito feio. Tem um corpo desengonçado e mãos peludas, com unhas muito compridas na extremidade de seus longos braços. Possui um enorme nariz peludo, dentes sujos e irregulares e olhos encovados. Nossa, imagina que coisa feia. Uma baba amarelada escorre continuamente de sua grande boca, com os lábios pretos, e todo seu corpo exala um odor tão pestilento que é muito desagradável aproximar-se dele. Imagine, né? Aqui tem mais algumas fotinhos. Aqui, um troll, uma elfa. E sei lá o que é esse outro negócio aqui. Diz aqui, tal como as fadas, os trolls mantêm uma estreita relação com a natureza e os bosques. Também é um desenho de John Bauer, de 1913, que está no Museu da Suécia. E aqui embaixo tem o troll, que aparece no filme do Harry Potter, né? E aqui diz que os trolls têm simultaneamente uma força prodigiosa e uma estupidez extraordinária. Mais incontroláveis do que ferozes, não são inimigos encarniçados dos humanos, embora, se por acaso encontrarem alguns, sua natureza agressiva os levem a atacarem. A sua força faz deles adversários aterradores, mas é muito fácil vencê-los graças à astúcia. Incapazes de se deslocarem de um local para outro sem grande alarido, normalmente ouvem-se chegar ao longe, e quem quiser evitar o combate dispõe de muito tempo para fugir.
Surpreendidos pela luz do dia, os trolls são criaturas notívagas, né, por necessidade, pois têm a desvantagem de sofrerem de uma debilidade mortal. Se a luz do dia os surpreender fora da sua gruta, ficam petrificados para sempre. Alguém lembra do Hobbit? Então, deste modo, nos landes desertos, nas encostas das montanhas escarpadas da Escandinávia, é bastante comum encontrar-se pedras com formas que parecem estátuas de trolls em pleno festim. Pensa-se que, embrenhados em sua gula lendária, os trolls não se aperceberam da chegada do amanhecer. Durante a noite, pelo contrário, os trolls não hesitam em sair de seu refúgio para esfolar sem escrúpulos o viajante que tem a audácia de se aventurar no seu território na obscuridade. Há mesmo quem diga que os trolls comem as suas vítimas, embora esse fato nunca tenha sido demonstrado. Deste modo, é preciso ter muito cuidado para não cruzar com um desses à noite, quando a noite cai. Os trolls modernos. Hoje em dia, a figura do troll ainda inspira muitos autores. Assim, pode-se encontrar essas criaturas em O Senhor dos Anéis, do Tolkien, ou no primeiro volume das aventuras do Harry Potter, que é Harry Potter é pela Pedra Filosofal. Muitos videogames e jogos de sociedade, jogos RPG, né, integram o troll no seu universo. Masmorras e Dragões, Dark Age of Camelot, World of Warcraft e etc. Também os podemos encontrar em séries de animação como David o Gnomo ou em quadrinhos, né, como a série de fantasia Lanfeust de Troy, de Arleston e Tarquin. Não conheço. Tá? Essa é a última página e finalizou este fascículo que é sobre o Alcuang. Até a próxima, galera.